Oi, gente! Boa noite! Tudo bem com vocês? Estou muito feliz de estar aqui neste sábado com todas vocês. Equipe, tudo certo com o áudio e com a imagem aí atrás? Perfeito! Estou vendo as meninas entrando na sala agora. Deixa eu dar um oi aqui para quem está chegando. Maria, Cláudia, Ana, Vilma, sejam muito bem-vindas. Oi, Silvana, tudo bem? Cleide, que bom que estão aqui. E lembrando que este encontro ficará gravado lá no aplicativo de vocês, caso não possam ficar até o final, ok? Se você está aqui comigo, é porque você tem uma chama acesa no seu peito. A chama da esperança. Uma esperança de reacender o amor e salvar o seu casamento. Quero te dar os parabéns por ter dado este passo. Só de ter decidido entrar no plano da restauração e buscar esta aceleração, você já se prova uma mulher de força e de valor. Neste momento, você deu um passo para fora do medo e para dentro de um ambiente seguro. Aqui, nesta noite, eu vou te guiar. Eu vou pegar na sua mão e te mostrar os atalhos que vão fazer o seu casamento restaurar 5 vezes mais rápido do que você faria sozinha. Esta é uma imersão de segredos. Eu vou te contar detalhes delicados e poderosos que eu nunca compartilhei publicamente, nem no meu Instagram, nem nos meus cursos mais básicos. São informações sobre a mente masculina que, de tão sensíveis, só podem ser reveladas neste ambiente íntimo, entre mulheres que estão na mesma luta e que provaram ter a intenção correta de lutar pelo que é delas: o amor. Então faça um voto comigo. O que for falado aqui, fica aqui. Este conhecimento é para você usar com sabedoria, para restaurar e proteger a sua família. Eu sei exatamente onde você está. Você está exausta de ser a única a lutar. Você tenta agradar, tenta conversar, mas ele mal te olha nos olhos. Quantas noites você deitou para o lado dele, sentindo aquele nó na garganta, como se fosse um fantasma dentro da sua própria casa? Ele chega, pega o celular, suspira cansado quando você tenta uma conversa, e você se sente invisível. E o pior não é o silêncio, o pior é o medo que aperta o peito na madrugada, o medo de que ele já não te ame, o medo da traição, o pavor de que o seu casamento, a sua história, acabe de uma hora para outra. Você não está aqui porque é fraca. Você está aqui porque ama, porque se importa e porque entende que, no casamento, amor sem estratégia não sobrevive. O plano da restauração te deu o mapa, o caminho. Mas eu sei que, ao tentar usar esse mapa sozinha, você se sente insegura. Você pensa: será que eu usei o gatilho na hora certa? Será que essa palavra vai explodir o campo minado? Será que ele está na defensiva por culpa minha? Essas dúvidas são normais, mas elas roubam a sua confiança e fazem você hesitar. E quanto mais você hesita, mais o tempo passa e mais o amor esfria. Eu não vou permitir que isso aconteça. Eu estou aqui, ao vivo, para ser o seu guia e te dar a certeza de cada passo. Agora, vamos ao primeiro segredo que pode estar sabotando silenciosamente a sua jornada no plano da restauração. É o erro inocente que afasta o seu marido e que, sem perceber, desfaz tudo que você já conquistou. Eu chamo isso de o grito desesperado da dopamina morta. Lembra que no plano nós falamos da dopamina? O hormônio do prazer, da novidade, da conquista. Ele foi a razão pela qual o seu marido se apaixonou por você. Mas com o tempo, a dopamina morre. Não é por maldade dele, é biologia pura. O cérebro masculino se acostuma e busca novos estímulos, apostas, jogos, pornografia e, sim, outras mulheres que parecem mais novidade nas redes sociais. Aqui está o erro. Quando a mulher sente que o marido se afasta, o que ela faz instintivamente? Ela tenta reacender a dopamina, mas de forma desesperada. Você tenta a súplica: vamos conversar? Por favor, me diz o que está acontecendo. Você tenta a cobrança: você não me dá atenção, eu faço tudo e não recebo nada. Você tenta ser a novidade de novo, comprando uma lingerie caríssima ou fazendo uma surpresa que não é valorizada. Preste atenção, você está tentando acender um fósforo no meio de uma tempestade. Essas ações são picos rasos de dopamina para ele. Ele pode até ter um momento de carinho, mas dura segundos e apaga. Ele volta ao celular, volta à indiferença. E o que ele entende com isso? Ele entende que você está desesperada, que você o quer mais do que ele te quer. Ele não precisa lutar por você, você já é dele. Pior, você está cobrando, virando um peso, um problema,
O erro inocente é tentar forçar o amor e o carinho pela pressão ou pelo sacrifício. Isso só confirma para o cérebro dele que ele está no controle total e que o valor da relação é baixo. Se você está fazendo isso, você está acelerando o afastamento e não a restauração. Mas não se culpe, você não sabia e é por isso que você está aqui. O seu marido não precisa de mais cobrança. Ele precisa ser viciado em você de uma forma que transcende a dopamina. Ele precisa de uma energia que o faça lutar por você, que o faça sentir o mesmo pavor de te perder que você está sentindo agora. Você precisa de uma estratégia que ative no cérebro dele a ocitocina, o hormônio do apego, que fará ele te ver como a razão de viver dele. Enquanto você tenta ser sexy para reacender a dopamina, o fósforo, as mulheres que têm casamentos sólidos e felizes estão ativando o vulcão de amor através da ocitocina e do apego eterno. Você não está aqui para mudar quem você é, você está aqui para mudar a química na mente dele. E é sobre essa química, o acelerador 5 vezes que transforma o plano da restauração em uma certeza, que vamos falar agora. Esta é uma imersão de segredos. A imersão é sobre certeza, certeza de que você está agindo certo, no momento certo. Nós já identificamos o erro inocente, tentar reanimar a dopamina que já morreu. Nós já entendemos que o apego eterno é 10 vezes mais potente porque não depende apenas da dopamina, o fósforo da novidade, mas sim da combinação explosiva de dopamina, ocitocina. A ocitocina é o hormônio do apego, da conexão profunda. Ela reprograma o cérebro dele para que ele te veja como a necessidade vital dele. Você se torna o vulcão de amor, e não o pico raso que ele busca nas redes sociais ou em outros lugares. O plano da restauração te deu o mapa dos 5 gatilhos, mas a imersão te mostra o atalho para dosar esses gatilhos com precisão milimétrica. Aqui, o tempo é crucial. Se você demorar a dosar o apego, o afastamento aumenta, e é aqui que mora o primeiro grande erro de aplicação que vejo nas mentoradas: o medo da presença magnética. Muitas alunas, ao começar o plano, erram na dose do primeiro gatilho. Elas têm medo de se anular ou serem capacho, então elas se fecham demais. Elas dão aquele gelo que ouviram as amigas falarem. Mas dar o gelo ou sumir completamente é tentar manipular a dopamina. É a reação infantil que ele já espera. A presença magnética que ativa o apego eterno é muito mais sutil. É uma energia inabalável. É você estar presente no ambiente, linda e vivendo sua vida, mas não estar disponível emocionalmente para essa cobrança ou para a súplica. Você precisa criar uma microsaudade constante, mesmo que vocês durmam na mesma cama. E essa microsaudade é o impulso de dopamina que o faz correr para a ocitocina, o aconchego do apego, que só você oferece. É um jogo de equilíbrio químico e estratégico. Por isso, você não pode fazer isso sozinha, tateando no escuro. Quando você acerta o equilíbrio, em poucos dias você vê a mágica. Ele não te cobra mais o que você está fazendo. Ele começa a te perguntar o que ele pode fazer. Ele não dorme mais virado de costas. Ele te busca inconscientemente pelo toque, pelo cheiro, pela presença magnética que você está irradiando. Essa é a diferença entre um casamento que você tenta manter à base do sacrifício e um casamento que ele luta para não perder. O plano da restauração em 14 dias funciona porque ele segue a biologia do apego, dia após dia. E esta imersão está aqui para tirar a sua insegurança de saber se a dose está correta e te dar a aceleração que você precisa. Agora, eu quero que você feche os olhos por 1 minuto. Quero que você anote no seu coração: qual é a dose que você mais tem ignorado? É a dose da presença magnética. Você está sumindo demais. Ou é a dose do apego incondicional? Você está cobrando e afastando com carinho. Escreva isso para que você possa entender o seu ponto cego. Ótimo! Vou deixar vocês pensem sobre isso durante 3 minutinhos. Quero que realmente respirem, reflitam e depois anotem o que veio à cabeça. Não tenham pressa. Vou deixar uma musiquinha de fundo tocando aqui para ajudar.
Ótimo! Agora que entendemos o mecanismo e você identificou o seu ponto de ajuste, vamos à parte mais valiosa desta imersão: as táticas de restauração imediata. Os atalhos que você pode começar a aplicar ainda hoje e ver a mudança no olhar dele. O campo minado é real, mas eu vou te dar o mapa exato para desarmar cada bomba. É disso que vamos falar agora. Perfeito! Você já entendeu que não adianta tentar acender o fósforo da dopamina. Você já entendeu que o seu poder está na combinação explosiva da ocitocina e do apego eterno. Mas como você pega esse conhecimento e aplica hoje à noite? Quando ele chegar em casa do trabalho e mal te der oi. É para isso que eu reservei este momento especial. São os atalhos da restauração imediata. Táticas de precisão que eu só ensino às minhas mentoradas VIP, mas que eu vou entregar a você agora. A primeira tática é sobre recuperar a sua voz e o seu valor na mente dele. O primeiro atalho, a frase matadora, o segredo para o celular. Quantas vezes você tentou falar sobre algo importante e ele? Ele suspirou, pegou pelo celular e virou para o lado. Você se sentiu ignorada e o impulso de brigar ou implorar veio com força. Você tentou: larga esse celular, eu estou falando com você. Ou: você prefere esse aparelho do que a sua esposa? Isso é cobrança. Isso confirma que você é um problema. O atalho da frase matadora inverte o jogo. Ele não é sobre o celular, é sobre a prioridade. Você vai usar a sua presença magnética para criar um micro gatilho de atenção, sem precisar confrontá-lo ou implorar. Quando ele estiver absorvido pelo celular, no sofá, na cama, não importa. Você vai se aproximar dele, não com raiva, com uma calma e uma leveza que ele não espera. Você não vai pegar o aparelho, você não vai falar sobre o problema, você vai falar sobre o futuro dele. A frase matadora é esta: amor, quando você puder me dar 5 minutos de atenção total, eu tenho algo importante para te contar sobre um plano que pensei para o futuro da nossa família. Quando for a hora certa, me chama. E o mais importante, você se afasta. Você volta para o seu afazer com a sua presença magnética. O que essa frase faz? Ela tira o foco da cobrança. Não é mais sobre o celular, é sobre o futuro. Ela ativa a curiosidade, dopamina. O homem é movido por solucionar problemas. O cérebro dele precisa saber qual é o plano. Ela o coloca na posição de ação e liderança. Você devolve a ele o controle de iniciar a conversa, mas sob os seus termos. Atenção total. Ela valoriza o seu tempo. Você está dizendo que o seu tempo é valioso demais para ser gasto com atenção dividida. Em 10 minutos, no máximo, ele vai largar aquele aparelho e te procurar. Não por obrigação, mas porque o cérebro dele foi programado para resolver o mistério que você criou. É a primeira dose de ocitocina, a valorização. O segundo atalho, o horário aberto, a janela da oportunidade. Você está aplicando os gatilhos no horário errado. Tentar falar sobre sentimentos, planos ou aplicar um gatilho complexo às 8 da noite. Quando ele acabou de chegar do trabalho, é um erro. O cérebro masculino está carregado de cortisol, hormônio do estresse, e adrenalina da luta diária. Ele só quer desligar. Se você o aborda neste momento, você vira o alvo do cortisol. Você vira o campo minado. Existe um horário aberto na mente masculina. Uma janela onde o cérebro está mais propenso à ocitocina e à reconexão. Este horário é após uma atividade relaxante em que ele se desconectou do estresse. Pode ser depois do banho, ou assistindo a um jogo rápido na TV, ou lendo um livro. Não importa a atividade, importa o estado. Quando ele se sente seguro e sem ameaças externas. Neste horário, o cortisol baixou. O cérebro entra no modo de repouso e instintivamente busca a conexão segura que você representa. É neste exato momento que você deve aplicar os gatilhos mais sutis do plano da restauração. Por exemplo, se você está usando o gatilho da projeção de futuro, não pergunte às 18 horas. O que faremos nas férias? Pergunte às 22 horas, no silêncio da casa, enquanto ele está relaxado, com um sorriso leve. Estava imaginando como seria lindo se fizéssemos algo simples no nosso próximo aniversário. Aquele lugar tem a nossa cara. Você não está cobrando, você está plantando uma semente de apego em solo fértil. Use a janela de oportunidade, não force a conversa quando ele está estressado. Espere o cortisol baixar. O terceiro atalho, quebrando a resistência masculina. Um dos maiores desafios que minhas alunas enfrentam é o marido que está na defensiva. Ele não fala, ele não se abre, ele constrói um muro. Você se sente frustrada porque, ao tentar aplicar um gatilho de conexão, você bate nesse muro de resistência e ele vira o rosto. O segredo para quebrar essa resistência é
não atacá-la de frente. Se você força a conversa, ele fecha o muro. Você precisa despertar o instinto de carinho e proteção dele, que está adormecido, sem que ele perceba que você está fazendo isso. E aqui está a tática. Crie uma fragilidade controlada. Não estou falando para você chorar, implorar ou se fazer de vítima. Isso é o grito da dopamina morta. Estou falando de se permitir ser simplesmente humana perto dele, em um momento de calma, com um gesto silencioso. Como fazer isso? Se ele estiver frio e na defensiva, você não vai reclamar da frieza. Aproximação sutil. Você se aproxima dele no sofá, não para pedir carinho, mas para se aninhar levemente perto dele enquanto faz outra coisa. Lendo, costurando, assistindo algo. O suspiro do cansaço. Você solta um suspiro de cansaço, não de tristeza, mas de peso no corpo pelo dia. Você pode massagear sua própria testa por um segundo ou apoiar a cabeça levemente no encosto do sofá, mostrando um ombro cansado. O gesto da ajuda. Se você está carregando algo da cozinha, uma louça, um peso, e ele está parado, deixe o peso transparecer levemente na sua expressão. Se ele não reagir, você pode tocar sutilmente a mão dele ao passar, sem falar nada. Apenas com um olhar rápido que comunica: ufa, o dia foi longo. A vulnerabilidade física. Se você está com uma pequena dor, no joelho, no pescoço, toque esse ponto e solte um leve e audível murmúrio de dor, sem fazer drama. Você não disse nada, você apenas mostrou o cansaço ou a fragilidade. O cérebro masculino, programado para proteger, é ativado por essa fragilidade silenciosa. Ele sente um dever de proteger e não um dever de brigar. O que ele vai fazer? Ele vai, inconscientemente, te dar um toque, um carinho, um sinal de que ele viu você e que precisa cuidar. Isso é a ocitocina sendo ativada. Você quebrou o muro dele com a sua fragilidade silenciosa, e não com a sua força. Isso é restaurar a conexão de forma imediata. É plantar a semente do apego, do eu preciso cuidar dela, sem que ele perceba que você o guiou até ali. Aplique o atalho da frase matadora para recuperar a atenção dele. Use o horário aberto para plantar as sementes do apego e quebre a resistência dele com a fragilidade controlada. É assim que você sai da insegurança e começa a ver a diferença nos olhos dele, ainda esta semana. Agora, vamos ao maior medo: o campo minado das discussões. O que fazer quando ele realmente sobe o tom ou dá aquele suspiro cansado que te deixa paralisada? É exatamente isso que vamos desarmar com o nosso método de 25 segundos. Agora, eu preciso de um momento com você. Eu preciso que você pare a sua mente. Eu sei que muitas informações poderosas acabaram de entrar na sua cabeça. O perigo da dopamina sozinha, o poder da ocitocina, o porquê de você ter sentido medo e insegurança até agora. Mas este conhecimento só será transformador se você conseguir aplicá-lo ao seu caso. Eu quero que você respire profundamente. Deixe a música de fundo te acalmar. Feche os olhos por um segundo. Não é para se desesperar, é para ter clareza. Visualize o seu marido. Não o marido frio de hoje, mas o marido que você quer que ele seja daqui em diante. Carinhoso, presente e que não consegue tirar os olhos da esposa. Eu pedi para você identificar a dose que você tem ignorado ou aplicado errado. Qual é o seu ponto cego? É a dose da presença magnética, que te faz sumir de vez, se anular e se esconder na casa, esperando que ele te note? Ou é a dose da dependência emocional saudável, que te faz cobrar, reclamar e se transformar em um peso para ele? Agora, eu quero que você pegue o seu caderno ou o seu bloco de notas e escreva uma única frase. Essa frase é: o que eu mais fiz que sabotou a ocitocina dele foi... Complete essa frase, de forma honesta, sem julgamento. Não é para se culpar, é para ter clareza e controle. Talvez você tenha tentado se anular e ele sentiu que você não tinha mais valor. Talvez você tenha cobrado demais e ele sentiu que você era um fardo. Talvez você tenha dado gelo e ele pensou que você desistiu do casamento. O apego é uma dança. Para cada passo que você erra, ele se afasta. Você precisa agir de forma cirúrgica. Pegue sua caneta. Escreva a frase. É o seu voto de clareza. Você não vai mais se anular, nem vai mais explodir no desespero. Você vai agir com inteligência emocional e precisão. Neste momento de silêncio, eu quero que você visualize essa frase escrita. Aceite-a. Ela não é um atestado de fracasso, mas sim o seu ponto de partida para a vitória. Você está se perdoando pelo erro inocente que você cometeu por não ter o conhecimento que você tem agora.
E agora que você sabe qual dose você errou, você está pronta para aplicar os atalhos. Você está pronta para desarmar o campo minado dos atritos e iniciar a reconexão imediata. Saber o que fazer é poder. E neste momento, você acaba de tomar o controle da sua jornada de restauração. Respire fundo, guarde essa frase no seu coração. E vamos voltar. O seu futuro de paz e amor está a um passo. Você está pronta para as táticas que vão te garantir a atenção e o carinho dele? Agora, vamos aprofundar essa aplicação imediata. Não basta ter a ferramenta, é preciso ter a precisão de cirurgião para usá-la. O quarto atalho, a lei da microobservação, o carinho não pedido. Você passa o dia fazendo coisas grandes, trabalha, cozinha, limpa a casa, cuida dos filhos. E você espera que ele, por obrigação, reconheça esses grandes sacrifícios. Mas o homem não opera por sacrifícios. Ele opera por reforço positivo e gratificação instantânea. A lei da microobservação inverte essa dinâmica. Você vai parar de esperar que ele reconheça os grandes feitos e vai começar a fazer ele perceber os seus micro-reconhecimentos sobre ele. Funciona assim: o homem, por natureza, quer ser visto como um solucionador. Ele quer que você perceba a força e o valor dele, mesmo que seja nas coisas mais banais. Você vai observar e verbalizar um pequeno gesto dele que, para ele, é um esforço. Por exemplo, ele troca a lâmpada da sala. Você diz: "Amor, eu vi que você trocou a lâmpada. Eu sou muito grata. É bom saber que eu posso contar com a sua força para deixar a casa segura." Ele resolve um pequeno problema no banco. Você diz: "Você tem uma cabeça muito boa para resolver essas coisas. É por isso que eu me sinto tão segura com você, porque você é resolutivo." Ele pega uma xícara d'água para si mesmo. Você diz, casualmente: "Obrigada por se cuidar. Eu amo que você tenha essa consciência com você." Você não está elogiando, você está reforçando a identidade dele de homem protetor e capaz. O que acontece no cérebro dele? Você ativa uma dupla dose de dopamina e ocitocina. A dopamina do reconhecimento imediato, eu sou capaz, e a ocitocina da fidelidade. Essa mulher é a única que realmente me vê e me valoriza. Eu não posso perdê-la. Comece a praticar isso. É um carinho que ele não pediu, mas que ele precisa. Em 48 horas, você verá que ele fará mais para te agradar, porque ele está viciado na sua validação. E naturalmente ele também vai começar a te elogiar e valorizar seus esforços, porque você instaurou essa nova energia na sua casa. A energia de reconhecer o outro. Como você está reconhecendo ele, é natural que ele sinta vontade de te reconhecer de volta. O quinto atalho, o poder da reintrodução, a novidade que não cansa. Lembra que o cérebro masculino vicia em novidade? Dopamina? O grande erro é pensar que você precisa mudar o cabelo, a roupa ou fazer uma cirurgia para ser a novidade. Isso é exaustivo. Você precisa reintroduzir a sua essência, não o seu corpo. O poder da reintrodução é ativar no seu marido a memória dos 5 adjetivos que fizeram ele se apaixonar por você, mas que você deixou morrer. Talvez ele se apaixonou pela sua leveza, pelo seu sorriso espontâneo, pelo seu senso de humor, pela sua inteligência ou pela sua fé. O tempo e os problemas roubaram isso de você. A tática é simples e deve ser feita no horário aberto, entre 21 horas e 22 horas e 30 minutos. Você vai se dedicar, por 15 minutos, a fazer algo que ativa esses adjetivos, sem envolver o marido. Se você era leve e alegre, coloque uma música que você gostava antes do casamento e cante baixinho enquanto arruma a cozinha. Se você era inteligente, pegue um livro ou artigo sobre um tema que te interessa e leia com paixão, sem se preocupar se ele está olhando. Ele vai te observar. Ele vai ver a mulher que ele conheceu. O cérebro dele terá um clique de dopamina por ver a novidade familiar, a mulher que ele amava, e um clique de ocitocina de saudade e apego. Eu me casei com ela. Essa mulher é incrível. Você não o forçou a nada. Você apenas se deu permissão para ser feliz sozinha. Isso é presença magnética no seu ápice. Ele sentirá o instinto de se aproximar e participar dessa sua alegria que não depende dele. O sexto atalho, a quebra do padrão de reação, o controle total. A dinâmica destrutiva de um casamento em crise é previsível. Você tem a ação, cobrança, e ele tem a reação, silêncio, defensiva. Isso cria um loop de dopamina negativa. Os dois se viciam na briga. Para restaurar, imediatamente. Você precisa quebrar esse loop de reação. Você precisa ser imprevisível e inesperada.
Quando ele fizer algo que normalmente te faria explodir, ele se atrasa, esquece algo ou faz um comentário irônico. Você não vai reagir. Você não vai brigar. Você não vai dar o gelo. Você vai usar a quebra do padrão de reação. Você vai responder com uma calma assertiva e mudança de foco que ele jamais esperaria. Se ele diz: "Nossa, você está estressada de novo, hein?" Reação errada. "Eu estou estressada porque você não me ajuda." Quebra de padrão. O apego sutil. Você o olha com calma e diz: "Amor, eu não estou estressada. Eu estou focada. Mas eu notei que você está. Eu vou te dar um tempo para relaxar. Quando você se sentir melhor, a gente conversa." E se afasta para o seu reintrodução. Você não se defendeu. Você validou o estresse dele. Retirou a briga do ambiente e devolveu o controle para ele. Quando ele quiser conversar, ele te procura. Você se tornou a porta de saída do estresse, e não a fonte do estresse. Ele vai ficar desnorteado. O cérebro dele esperava a dopamina da briga. Você o inundou com a ocitocina da paz. Ele vai começar a te ver como o porto seguro, o lugar para onde ele precisa voltar quando o mundo está caótico. Essa é a aplicação cirúrgica dos gatilhos do apego eterno. São táticas que não requerem o apoio dele, mas que reprogramam o cérebro dele em dias. Você já está no caminho certo. Você está aplicando os gatilhos e vendo a diferença. Mas o que acontece quando, mesmo com tudo isso, ele sobe o tom ou entra na defensiva total? O que fazer quando você encontra o campo minado e ele ameaça explodir tudo com uma discussão? É para isso que eu desenvolvi o método invisível de 25 segundos. É a sua estratégia final para garantir que você tenha a última palavra e o controle da situação, sem precisar gritar ou se calar. É o que veremos agora. Você tem agora em suas mãos as ferramentas mais eficazes para a restauração imediata. Você está no controle, plantando as sementes da ocitocina e do apego todos os dias. Mas eu sou realista. Eu sei que, no meio desse processo de restauração, o seu marido, que está acostumado com a dinâmica antiga, pode reagir. Ele pode se sentir confuso com a sua nova presença magnética e a sua quebra de padrão de reação. E é aí que ele entra no campo minado. O campo minado é aquele momento de crise, aquela discussão explosiva, onde ele te desafia, vira o rosto ou, pior, sobe o tom de voz. Neste instante, o seu instinto é lutar, gritar de volta ou chorar e se calar. Ambas as reações são bombas que explodem o casamento. Se você grita, ele se fecha. Se você se cala, ele entende que ganhou a briga e que você se submeteu. O apego dele por você despenca. O segredo não é evitar a discussão, isso é impossível, mas sim controlar a rota de fuga da discussão. Você precisa encerrar o conflito de forma que ele se sinta ouvido, mas que você se mantenha inabalável. É para isso que eu desenvolvi o método invisível de 25 segundos. Este é o seu protocolo de emergência, a sua rota de saída do campo minado. O método invisível de 25 segundos, o protocolo de encerramento inabalável. Este método é dividido em 3 passos que, quando cronometrados corretamente, duram cerca de 25 segundos e desarmam a briga. Passo 1. A validação estratégica. 5 segundos. Quando ele começa a subir o tom ou a listar as queixas dele, o ataque. O seu primeiro impulso é se defender. Não faça isso. Você vai olhá-lo nos olhos, com calma, e vai validar o sentimento dele, e não o conteúdo da reclamação. Se ele diz: "Você gasta demais e eu estou cansado de ser o único a sustentar isso." Você não diz: "Eu não gasto, eu cuido da casa." Você diz, calmamente: "Eu entendo a sua frustração ou o seu cansaço. Eu percebo o quanto isso está te incomodando." Você usa a palavra "eu percebo" ou "eu entendo." Você não está concordando que gasta demais. Você está apenas concordando que o sentimento dele é real. Isso desarma a defensiva dele. Ele não tem mais contra o que lutar. Passo 2. A reprogramação do foco. 10 segundos. Agora que ele foi validado, você precisa puxá-lo do modo ataque para o modo solução. E, o mais importante, para o modo ocitocina. Você vai usar a linguagem do time, não a linguagem da briga. Você diz: "Mas nós não vamos resolver isso agora com a cabeça quente. O nosso casamento vale mais do que essa discussão. Eu não quero brigar com você, eu quero resolver isso com você. Nós somos um time." Você está reforçando a conexão. Nós somos um time. E, ao mesmo tempo, removendo a fonte de dopamina negativa, a briga. Isso é apego puro. Você se recusa a entrar no jogo da destruição. Passo 3. O ponto final e o afastamento. 10 segundos.
Você precisa dar o ponto final e se retirar do campo minado, mas de forma assertiva, sem parecer que está fugindo. Você diz: vamos fazer o seguinte, eu vou me acalmar e você vai se acalmar. Quando estivermos os dois mais tranquilos, eu vou te procurar e nós vamos falar sobre a solução, juntos. Tudo bem? E, novamente, você se retira para essa sua presença magnética. Você volta para a sua rotina, para o seu livro, para a sua música, sem olhar para trás. Você não está se submetendo, você está liderando a crise. Você mostrou a ele que o seu valor é maior do que o calor do momento. Você deu a ele um prazo e uma condição. Falar sobre a solução, não sobre a briga. Total de 25 segundos. Se ele tentar te seguir e insistir na briga, você repete o passo 2 com uma voz firme, mas baixa. Nós somos um time. Eu te amo e por isso eu não vou brigar com você. Eu te procuro mais tarde. Ele não tem mais poder sobre você. Você o validou, você reforçou o apego e você deu o ponto final. Você acaba de desarmar o campo minado e reforçar na mente dele que você não é o problema. Você é a solução e o porto seguro. E é para o porto seguro que ele sempre volta, o encerramento do ciclo. Com este método, você encerra o ciclo de briga e inicia o ciclo de solução, ativando, no final do dia, a ocitocina do alívio e da paz que só você proporciona. É assim que você garante que o plano da restauração em 14 dias não terá interrupções por crises, mas sim uma progressão constante de amor, carinho e apego. Você tem todas as ferramentas, você sabe o que fazer, você tem o mapa, a lupa e o protocolo de crise. Agora, o seu único passo é o compromisso final com a sua felicidade e a da sua família. Você viu o poder desta imersão. Você não apenas recebeu o mapa do plano da restauração em 14 dias, mas recebeu os atalhos mais precisos, a frase matadora, a lei da microobservação e o método de 25 segundos. Você agora tem a certeza de que não está mais tateando no escuro. Você tem a precisão de uma cirurgião emocional para ativar a ocitocina e criar o apego eterno no seu marido. Eu quero que você sinta isso profundamente. O seu casamento não está desmoronando. Ele está prestes a ser reconstruído. Você não está mais sozinha. Eu estou com você. A nossa comunidade está com você. E o plano da restauração é o seu porto seguro. Eu sei que dar o primeiro passo ainda pode gerar uma pequena insegurança. Por isso, quero acalmar o seu coração, pois agora estou junta contigo ao seu lado. E nesta imersão você ganhou o suporte via WhatsApp para nos chamar sempre que precisar de ajuda. Minha equipe estará pronta para te auxiliar da melhor forma possível. E aqui está a sua última e mais importante reflexão desta noite. Visualize daqui a alguns dias. Você estará chorando de felicidade, sendo abraçada pelo seu marido, que agora não consegue mais tirar as mãos de você. Seus filhos, vendo os pais se amarem de novo, e o seu lar, finalmente em paz. O tempo é implacável. Cada dia sem agir é um dia mais perto do final que você tanto teme. Mas agora, você não precisa mais temer. Você sabe exatamente o que fazer. O plano da restauração é a sua chance de virar o jogo. É a sua chance de ter o casamento que você e sua família merecem. Eu estou esperando você lá dentro do nosso aplicativo. Não deixe para depois a felicidade que você pode começar a construir hoje. Eu te vejo na vitória. Que Deus abençoe a sua jornada.